Aleluia. Vamos ler Êxodo capítulo 12. Todos acharam? Oi? O carro está quebrado, para deixar ele. Tem só as cadeiras para cá. Pode colocar aqui as cadeiras? Pode colocar aqui, ó. Mas é simples, irmãos. A vida é dura para o povo de Deus, sim ou não? Sim. Isso, nós vamos aprender agora. Deus se manifesta de maneiras extraordinárias e de formas que a gente, muitas das vezes, nós não imaginamos. Às vezes nós achamos que Deus, Ele está em todo lugar. Mas às vezes nós achamos que tem que estar tudo legal para Deus se manifestar, né? E não é. Deus, Ele sabe de como a gente... nós passamos a nossa dificuldade. Deus nos conhece. Deus nos assiste. Por isso que Ele é um Deus zeloso, Lucas. Por isso que Ele é um Deus maravilhoso. Quem te assiste na sua miséria? Na hora em que você está na sua dificuldade, quem é que está com você? Tem momento na sua vida que a sua mãe, seu pai, sua esposa, o seu marido não está lá, mas Deus está lá. Sempre vai estar lá. Algumas pessoas vão te virar as costas em momentos da sua vida, mas Deus nunca vai te virar as costas. Então por isso nós temos que aprender que a manifestação de Deus não é como a gente pensa. Às vezes nós queríamos que Deus se manifestasse naquela hora do churrasquinho, na hora boa, mas Deus vai mostrar, vai nos ensinar. Êxodo capítulo 12. Quem achou? Diz glória a Deus. Glória a Deus. Os outros irmãos, ó, por favor, senta aqui, ó. A chuvinha parou, coloca as cadeiras aqui, ó. Vem pra cá, senta aqui, ó. Fica pertinho. Vem pra cá. Êxodo capítulo 12 vai dizer assim. Eu vou ler o versículo 1 e a igreja vai lendo, amém? Amém, igreja? Então vamos lá. Êxodo capítulo 12 disse assim: E disse o Senhor a Moisés e a Arão. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Deus falou com Moisés e com Arão. Preste bem atenção no versículo. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, e um cordeiro para cada família. Aí em outras traduções estão família, outros estão casa. Vai dizer assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho. Você vai convidar quem? Vizinho. E como é que você está com seu vizinho para você convidar ele? Então hoje nós vamos aprender hoje. Fala comunhão. Vai dizer assim: e o cordeiro que está convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer por aí, calcularei quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. O cordeiro será sem o quê? Defeito. A igreja está aí sem defeito. Fala mais alto. Sem defeito. O cordeiro não pode ter defeito. Aí vai dizer assim, ó: e macho de 1 ano podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação, preste atenção aqui, e toda a congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que os comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, que porém fique até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira vocês comerão o cordeiro, com os lombos cingidos, sandália em vossos pés, cajado na mão. Vocês vão comer ele devagar ou com pressa? Com pressa, fala com pressa. E é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o meu juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que tiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá
entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será como memorial, e vocês celebrarão com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias vocês comerão pães asmos. Logo ao primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que se diz a respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque este mesmo dia tirei as vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se achará fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação, tanto o peregrino como o natural da sua terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos. Quem ele chamou os anciãos? Fala, os mais idosos, ou na nossa linguagem, os mais velhos. Aí ele vai dizer, vamos continuar. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel. Ele disse: escolhei e tomai o cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai isopo, e molhai o sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com sangue. Quem estiver na bacia, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Não sei porque Deus está pedindo falar isso, mas o Senhor passará para ferir. O Espírito do Santo do Senhor está dizendo aqui para mim, ó, o Senhor vai passar para ferir. E ele vai dizer assim, ó, porém, quando ele passar, aquele que estiver com sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto para estatuto, para vós outros, para vossos filhos, para sempre. É para guardar para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este ritual. Quando vossos filhos vos perguntarem o que é isso, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou ao Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar pela palavra. Ó Deus maravilhoso e eterno, Senhor, aqui estamos, Senhor, no meio da tua congregação. Essa convocação para esse dia, Senhor, ela não foi feita por mim, Senhor, mas ela foi feita pelo teu Espírito. Meu Deus, ó Pai, o Senhor disse que o anjo do Senhor vai passar, ó Deus. Senhor, o Senhor disse, ó Pai, que o Senhor é um Deus zeloso, zela pela tua palavra. Que o Senhor é um Deus zeloso, que zela, Senhor, meu Deus, ó Pai, pelo aquilo que o Senhor fala. Senhor, aqui está um povo, Senhor, que confia na tua palavra. Há um povo que confia nas tuas escrituras. Há um povo que confia, meu Deus, ó Pai, no Cordeiro que o Senhor enviou. Ó Deus, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, ó Pai, comece a marcar, ó Deus querido e Deus amado, nesta noite, Senhor, a cada um que está aqui, ó Deus, cada um, meu Deus, ó Pai, que está pelas redes sociais, aqueles que estão assistindo, meu Deus, essa live, ó Deus, ó Pai, aqueles que estão, meu Deus, ó Pai, talvez em suas casas agora, Senhor, meu Deus, ó Pai, talvez por causa da chuva não pôde
pôde, meu Deus, ó Pai, sair, preferiu ficar em casa. Mas, Senhor, marca com o teu sangue o teu povo. Senhor, marca não só a porta, não só, meu Deus, ó Pai, os batentes da porta, mas que o Senhor marque o coração do teu povo, que o Senhor marque a vida do teu povo, que o teu sangue, meu Deus, ó Pai, nos purifique, nos limpe, nos lave, porque, meu Deus, ó Pai, só o teu sangue pode nos livrar de todo pecado. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, te agradecemos porque estamos aqui respirando a glória do Senhor, ó Pai. Meu Deus, tudo é teu, ó Pai. Nós te agradecemos porque, meu Deus, ó Pai, não porque pregamos, louvamos e porque estamos na tua presença só, não. É porque o Senhor está conosco desde a hora que nós acordamos. O teu Espírito está conosco e nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Eita, que Jesus é maravilhoso. Deus está aqui nesta noite. Repita comigo assim: eu não sou escravo, eu sou filho. O texto que nós vamos agora meditar é um texto muito importante para Israel e para nós, a igreja atual do Senhor. É um texto muito rico, com muitos detalhes, e a gente vamos prestar atenção nos detalhes a qual o Senhor Ele quer nos ensinar nesta noite. Nós sabemos que os dias são difíceis, são dias de tribulação, são dias de luta, são dias em que, para nós nos mantermos em pé, nós temos que batalhar a cada momento. Sabemos, meu Deus, ó Pai, que o Senhor, Ele se faz presente, está em toda a terra, porque o Salmo 24 diz: o Senhor é a terra e tudo que nela há. Mas para nós entendermos o que Deus quer falar conosco nesta noite, preste atenção num detalhe: você está aqui por causa da obra de Deus. Você também é a obra de Deus, e Deus te chamou para você fazer a obra dele. Tudo o que Deus quer na minha e na tua vida é que eu e você se envolva com Ele, que nós temos uma intimidade com Ele, que nós conhecemos Ele intimamente, que nós nos entregamos a Ele da maneira correta. A Bíblia diz que Israel, ela viveu um período de escravidão, e aqui no nosso meio, quem não viveu um período de escravidão? Talvez você foi escravo, talvez de um sentimento. Talvez você foi escravo, talvez de um vício. Talvez até está sendo escravizado. Talvez por alguma coisa na tua vida em que você luta, tenta, você se esforça para tentar sair, mas há uma dificuldade muito grande. Mas nessa noite, o mesmo Deus que enviou Moisés até a terra do Egito, Ele está aqui esta noite. E Ele está aqui para dizer para mim e para você que nós temos um Pai e você não é escravo, que ninguém vai colocar corrente na tua mão nem no teu pé, porque o Senhor dos Exércitos, Ele traz libertação para nossas vidas. Só que o processo de libertação é um processo difícil, não é um processo fácil. A Bíblia diz que Deus teve que aparatar os homens de Deus para poder cumprir algumas missões. Nós vamos ver que a chamada da vida do homem de Deus é muito difícil. A Bíblia diz que Moisés era um homem comum. Moisés foi um homem comum, mas desde o seu nascimento, desde a sua geração, Moisés já carregava algo diferente. Moisés, ele já sofria, porque a luz de Deus refletia sobre a casa dele. Mesmo antes dele nascer, ele já veio de uma família que adorava o Senhor. Ele já veio de uma família que glorificava o nome do Senhor. Ele já veio de uma tribo a qual prestava sacrifício ao altar. Moisés tem a sua família e tem a sua vida praticamente dentro de um período de escravidão, porque Deus não forja homens fortes em lugares aprazíveis. Quando Jesus falou para os discípulos entrar num barco, Ele não disse para os discípulos: a tempestade vai durar 1 hora. Não, Ele falou: entra. E entrar está disposto a viver com Ele todas as horas, seja momentos difíceis ou momentos de bonância, momentos de paz. A caminhada com Deus vai ser uma caminhada difícil, não vai ser uma caminhada fácil, porque se fosse fácil, todos nós na terra estaríamos servindo ao Senhor. É uma caminhada difícil, mas a Bíblia vai nos ensinar uma coisa. Moisés então e a sua família, Moisés ainda não tinha sido gerado, mas a Bíblia diz que a sua família estava vivendo um período de escravidão. Quando Jacó ele desce ao Egito, para ele poder ver José, que agora estava ali aos olhos
dele morto, mas agora ele sabe que José estava vivo e governando o Egito. A Bíblia diz que Jacó desce com 60 a 70 pessoas para a terra do Egito. Ele desce para ver José, ele desce para matar a saudade do teu filho. Só que a descida de Jacó para o Egito faz os seus filhos permanecer lá. E a Bíblia diz que José deu aos seus irmãos a melhor terra daquele lugar para eles viverem. Porque Deus, independente do lugar que você vai viver, Deus, o prazer dele é dar o melhor para mim e para você. O prazer de Deus é dar para você o melhor. O problema é que muitas das vezes o melhor que Deus dá para nós muitas das vezes deixamos de adorar a Deus. A Bíblia diz que quando eles descem, eles se estabelecem, Vanessa. E eles ficam morando no Egito. Há uma parte, uma cidade, um lugar chamado Gozém, e eles ficam naquele período. A Bíblia diz que Jacó vive e mata a saudade com o seu filho, mas a Bíblia vai dizer que os homens morreram, Jacó morreu, os seus filhos permaneceram ali, aquela linhagem se foi e uma nova geração veio. Por isso que a Bíblia aqui, quando nós estamos lendo em Êxodo, a Bíblia diz que você vai ter que contar algo ao teu filho. Você vai ter que contar dos feitos que o Senhor fez na tua vida. Por isso que você tem que ter uma história com Deus. Se você não tiver uma história com Deus, quando seu filho perguntar quem é Deus, você não vai ter história para contar com ele. Ou se você não analisar a palavra dele, você não vai saber nem explicar quem é esse Deus maravilhoso que você fala. Porque muitas pessoas, muitos de nós, só conhecem a Deus de ouvir falar, mas não de andar com ele. Mas esses homens que nós lemos a palavra de Deus, eles são homens que viram a glória de Deus, viram a manifestação do poder de Deus, Odinei. Eles viram coisas que eu e você, fenômenos naturais, espirituais, físicos, eles viram coisas que eu e você hoje, acho que nós enxergávamos um pouquinho, talvez a gente se entregaria mais ao Senhor. A Bíblia diz então que eles, por eles se estabelecer, a Bíblia diz que havia uma promessa que Deus fez a Abraão, Deus fez a Isaac e Deus também fez a Jacó, que aonde eles estivessem, eles seriam prósperos. Se eles estivessem numa vida de escravidão, coitado do povo que estava escravizando aquele povo. Por quê? Porque eles cresceriam na escravidão. Se eles estivessem em perseguição, matariam 5, mas 10 nasceriam. Eles estavam com a mente de Deus e eles eram propensos ao crescimento. Eles eram propensos a tomar um espaço, a ganhar um lugar, a estar realmente com a presença de Deus. Quanto mais Israel era oprimida, mais Deus fazia crescer. Quanto mais o tempo era de opressão, mais Deus fazia eles crescer. E a Bíblia diz que não foi diferente. Todos ali morreram. José morreu, cumpriu sua parte como chanceler do Egito. E a Bíblia diz que a família, que a geração ficou na terra do Egito. Eles ficaram na terra do e no Egito eles passaram muitos anos. Eu não sei quanto tempo você permaneceu no mundo e permaneceu na igreja. Sabe por que muitas vezes é difícil vir à igreja? Porque você carrega as suas marcas egípcias. Você carrega ainda, muitas das vezes, uma identidade egípcia. E quando você vem para a presença de Deus, ele vai mudar o teu nome e trocar a sua identidade. Amém. Deus vai ter que trocar tudo aquilo que o diabo implantou em você, tudo aquilo que o diabo colocou em você. Lá no mundo o diabo te dava um apelido, mas Deus vai te dar um nome, o original. A Bíblia vai dizer então que Abraão passa de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel, de José ele vai para Zanete-Paneá. Deus dá nome aos homens, dá identidade nova. Deus faz novas histórias com os homens. E a Bíblia diz que o povo de Israel ficou ali na terra do Egito. E por ficarem muito tempo na terra do Egito, eles esqueceram do Deus de Israel. O que faz você esquecer de Deus? É o tempo que você permanece, talvez, naquilo que é bom para você. Muitas das vezes Deus ele permite que o povo dele sofra, para que o povo aprenda a clamar, orar e buscar a Deus. Os maiores momentos de busca na minha e na tua vida não é quando você está bem. Os maiores momentos de busca na minha e na tua vida é quando o casamento vai mal. Os maiores momentos de busca na minha e na tua vida de entrega verdadeiramente é quando você está viciado, quando você está com algum problema, quando você está com alguma dificuldade. Naquela hora os teus joelhos, aquela hora o teu ouvido, a tua boca, o teu corpo, ele pede a Deus, busca a Deus, e você procura a Deus para que Deus te liberte, te ajude, te dê uma mão, te tire do sufoco. Sim ou não, igreja? Sim. Por isso nós temos que entender, Israel permaneceu ali,
Só que agora é trocado os reinos. Assim como nós vivemos aqui em períodos. A geração da minha mãe é diferente da geração da minha. A minha geração é diferente da que está viva agora. Mas em cada geração, Deus tem que levantar um homem de Deus ou uma mulher de Deus que esteja na brecha, no meio, para fazer a vontade de Deus. Deus tem que levantar alguém. Ai da nação se Deus não tivesse enviado Jesus. Ai da nação se Deus não tivesse levantado os patriarcas. Ai do povo se Deus não tivesse levantado os profetas. Como a palavra de Deus chegaria até nós? Como o poder de Deus seria hoje manifestado através das escrituras até nós? Só que os homens de Deus hoje, eles querem crescer em lugares a qual eles vivem tranquilamente. Deus não escolheu os homens de Deus para isso, Lucas. Olha o que vai acontecer. Enquanto eles desceram e ficaram lá, e nós conhecemos essa história, o rei do Egito, governador do Egito, imperador do Egito, ele não conhecia a história de José. Ele não conhecia os feitos. Ou, em outras traduções diz, ele não quis saber ou conhecer o que José tinha feito, quem era José. Então ele não se importou. Porque tem algumas pessoas que vão se importar com a sua história, outras não. Só que a Bíblia diz que eles viram que o povo de Israel, aquele povo que desceu, migrou para aquele lugar, que desceu para a terra do Egito, era um povo que facilmente ganhava muito espaço, que facilmente era abençoado. E ele teve uma ideia: vamos oprimir. Sabe como os judeus começaram a ganhar espaço? Isso é uma coisa para nós entendermos. Quando um egípcio chegava em um teatro, eram 30 cadeiras, mas 20 já estavam ocupadas para os judeus. Quando eles chegavam no banco, eles iam muitas das vezes fazer um negócio, mas alguns judeus já tinham ali tomado espaço. E eles começaram a tomar espaço no mercado, nas ruas, no comércio, em todas as áreas. Você vai ver o povo de Israel começar a ganhar espaço. E o rei do Egito, o imperador do Egito, o dono do Egito, o faraó do Egito, a grande casa, ele achou isso ruim. Ele diz: como que pode um povo migrar para cá, crescer em nossa terra e ainda tomar nossos bens? Aí ele tem uma ideia. Porque quando os homens de Deus, as mulheres de Deus, quando o povo de Deus está crescendo, Satanás vai mandar a opressão e a perseguição para o povo parar de crescer. Por isso que toda vez que você buscar algo e Deus começar a colocar você para crescer, começar a fazer você crescer, pode esperar de imediato uma perseguição. Por quê? Porque ninguém se alegra. É poucos, não vamos generalizar, mas é poucos que se alegram com o seu crescimento. Tem gente que gosta de ver você bem, mas não melhor. E não existe ninguém melhor, mas sim existe algumas posições, sim ou não? Talvez você ficou lutando para ter algo 20 anos, mas o outro, pela bênção e obediência de Deus, Deus deu para ele em poucos dias. Deus está fazendo acepção de pessoas? Não, porque a Bíblia diz que aquele que obedece, Deus abençoa. Vamos dar para a palavra de Deus. Então, quando eles se tornaram grandes, quando o faraó viu isso, Lucas, o faraó teve uma ideia: vamos fazer o que o Hitler fez com a Alemanha. O que ele fez? Ele tirou os poloneses, ele tirou os judeus, ele tirou todos eles do comércio e deixou uma única nação, somente o povo egípcio. Ele queria que o povo dele crescesse, mas um povo que não tem Deus não cresce. Um povo que não tem Deus não cresce. As palavras de Gamaliel para Paulo, quando Paulo perseguiu, quando ele era salvo a igreja, Rodinei, era essa. Ele diz: há pouco tempo apareceu uma seita, tinha 400 homens, tinham 300 homens, tinham 100 homens, mas eles não estavam com Deus. E o que não está com Deus não cresce, não tem continuidade. E aquela seita se desfez. Palavras de Gamaliel para Saulo. Mas o texto também vai nos ensinar uma coisa: que o povo de Israel tinha a semente, a bênção e o favor de Abraão e o favor de Deus. Nós os cristãos, nós aqueles que acreditamos em Deus, é para facilmente nós crescermos. Só que nós temos dificuldade de conviver com o crescimento. Sim ou não? Deus, ele começa a te dar um pouquinho, você já começa a se tornar soberbo. Deus começa a te abençoar só um pouco, você já começa a ser diferente. Você trata a sua família diferente, você trata seus amigos diferente, você trata o povo que você conhecia, que outra hora viu você de chinelo de dedo, você já é uma pessoa diferente. Quando Moisés vai nascer, o povo é escravo. Moisés tem que ficar escondido, Moisés tem que ficar oculto, Moisés não podia ser revelado.
há um decreto para matar os primogênitos. E aí você vê que já no nascimento e na hora em que o céu abre e que a luz de Deus aparece sobre a vida daquele menino, Satanás já envia o seu exército dizendo: ó, ali naquela casa do Ricardinho, ali na casa do Mequilo, ali na casa do Bruno, ali na casa daqueles homens, chegou uma luz diferente. Então ele vai aparelhar o inferno, ele vai mandar os demônios, ele vai mandar tudo para tentar te escravizar, para tentar te parar, para você não ter o crescimento de Deus. Satanás, ele é inteligente. A nossa luta não é contra um com o outro. Eu vejo isso claramente. Cristãos que quando vê o fluxo, o desejo deles é que muitos ali morram. E eu ouço isso. E esqueceram que muitas das vezes foram escravos na terra do Egito. E que alguém desceu com a mão forte até lá. E que alguém teve que Deus tirar do compromisso da família. Que Deus teve que tirar de casa para descer até lá, para dar a mão, para salvar. Por isso nós temos que entender o que Deus verdadeiramente faz e por que Deus nos chamou. A Bíblia diz que Moisés, quando ele vai falar com o faraó, ele está com 80 anos de idade. Deus deixou Moisés viver todos os prazeres possíveis, eu diria. Deus deixou Moisés comer as iguarias do Egito. Deus deixou Moisés passar um período de sofrimento no deserto. Deus deixou Moisés adquirir famílias e 2 filhos. Mas quando Moisés falou: eu não tenho vigor, eu não tenho mais saúde, eu agora vou só envelhecer e morrer. Aí Deus falou: não, agora é a hora da tua chamada. Quando você pensar que você está bem, agora já era, agora Deus não vai me usar, agora que Deus vai pegar você pela mão e vai te levantar e vai enviar você para a terra do Egito. Qual era a finalidade de chamar Moisés? Era que para a história fosse diferente. Porque Deus viu no coração de Moisés que Moisés fazeria o que os outros não fizeram e que não iam fazer. Tem coisas, Vinícius, que Deus só vai fazer com você. Tem coisas, Rodrigo, que Deus só vai fazer com você. Mas se você perder tempo, se você não quiser, Ele também vai respeitar. Mas saiba que quando você cochila entre 2 pensamentos para se entregar verdadeiramente para Ele, tem uma nação morrendo. O texto vai dizer em Hebreus que para nós sermos inscritos nos heróis da fé, eu vou deixar ele aberto aqui para nós entendermos que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não vemos. Aqui em Hebreus, o próprio escritor de Hebreus, uns dizem que é Saulo, outros de Paulo, outros dizem que é Apolo, mas isso não vem ao caso. É atribuído 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos para falar de Moisés. E quando falam de Moisés, começam da história em que Moisés, ele era um bebê. Porque tudo que o diabo quer é matar a próxima geração. Tudo que o diabo quer é que a nossa semente, os nossos filhos, não produzam nada lá na frente. Porque aquela geração desceu para o Egito, mas esqueceram de Deus. Cresceram, mas esqueceram de Deus. Se tornaram grandes, mas esqueceram de Deus. Você pode ter bons empreendimentos, mas você tem que entender como está a sua intimidade com Deus. Tem gente que conquistou, chega, pastor, eu fiz isso, eu estou aquilo. Aí eu olho assim e eu falo: mas e a tua intimidade com Deus? Porque Jesus crescia diante de Deus e dos homens. João Batista crescia diante de Deus e dos homens. Porque não adianta só crescer diante dos homens e ser pequenininho diante de Deus. Alguém grande diante de Deus? Não, mas Deus faz homens grandes. Olha como é interessante. O texto de Hebreus, no seu capítulo 11 e no seu versículo 23, vai dizer: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Pela fé, sabendo que era um decreto de Faraó matar as crianças, era um decreto. Entenda, Moisés vai descer nas mesmas águas em que os filhos estavam, as crianças estavam sendo mortas. Você está entendendo que Deus estava já provando? Que não, independente do problema que está acontecendo, o controle ainda continua na mão de Deus. Como é, Trio? Imagina, está matando agora todo mundo aqui, e você vai passar para o mesmo lugar onde estão matando? Aí Deus fala: uma coisa é você passar lá sem mim, outra coisa é você passar comigo. Desça Moisés pelo Nilo, porque o Deus do Nilo não tem poder sobre Moisés. As mãos que estão matando não tem poder sobre Moisés. Ele vai descer, e quando ele chegar, o Egito que estava matando vai ter que aprender a cuidar de Moisés. Moisés é agora adotado.
Por quem? Porque queria matar. Porque isso é maravilhoso. Paulo, perseguidor da igreja, matava e assolava os crentes, agora se torna um herói e pai de muitos filhos espirituais. Olha o que o texto vai dizer para nós. Pela fé ele foi ocultado. Nós conhecemos essa história. Isso passa na Record em muitos lugares, mas para nós corremos. Durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Quem era o rei? Era Faraó. Do que você tem medo? Nabucodonosor caiu sendo grande. O que nós tememos? Quem é maior que o nosso Deus? Quem é que pode parar os escolhidos de Deus? Quem é que pode oprimir e matar o povo de Deus? Ai da nação e do povo que se levanta contra os escolhidos de Deus. Meu irmão, não fica de pé. Não tem crime, não tem facção, não tem nada nessa terra. Pode ser o que for. Começou a querer oprimir e matar aqueles que Deus escolheu, vai começar a ter resultado da mão de Deus. Porque Deus, ele sabe fazer essas coisas. A Bíblia vai dizer aqui que não ficaram amedrontados. Então nesta noite, tira o medo do teu coração. Porque se você tiver medo, Deus não vai usar você. Por que Moisés vai ser levantado? Você vai entender. Moisés vai ser levantado porque há uma nação e um povo que precisa ser liberto. Repete comigo, ser livre. Só que eu quero tirar você da sua casa. Eu quero tirar você do conforto da sua família. Eu quero tirar você lá daquele sofazinho bonito. Eu quero te convidar para entrar nas vielas. Eu quero te convidar para entrar na onde os homens não entram. Por quê? Porque Deus te chamou para isso. Só que é todo mundo que vai querer ir. Quem quer perder a sua vida por amor a alguém? Ninguém quer. Só que olha o que o texto vai dizer. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Quem se recusou a ser chamado? Moisés. Moisés falou assim, ó, eu sei da minha história, e sei o que eu sou, e da onde eu vim, e o que o meu povo passa. Então eu me recuso. Eu posso ter sido mandado ao Egito para um propósito, mas eu não sou filho de Faraó. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Você é filho de Deus. E ó, ninguém tem o poder de escravizar você, porque você é filho. Só que o diabo, ele quer que você... Era como se eu, vou dizer isso, como se você esquecesse do seu pai. Nós temos um pai. Quando nós vamos orar o Pai Nosso, como nós começamos? Pai Nosso. Pai Nosso. Ele é Pai Nosso. Então você é órfão? Não, você tem um pai. O problema é que o diabo quer que você coloque na sua cabeça: você não tem ninguém. Você é um Zé Ninguém. Não tem ninguém por você. É mentira é mentira dele. Por que é mentira? Eu vou explicar algo muito interessante. Quando Moisés cresce e ele já é homem, quem é homem aqui, vou falar aqui entre homens e mulheres, tá? Quem aqui já é maduro o suficiente para entender que é filho de Deus, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Então você tem um pai. Preste bem atenção. Quando Moisés tinha maturidade suficiente para entender onde ele estava na terra do Egito, ele estava sendo cuidado pelo Egito, mas ele disse: opa, eu não pertenço ao Egito. Eu não pertenço. Só que Moisés tinha corrente nos teus pés? Não. Ele tinha corrente nas mãos? Não. Ele comia bem? Sim. Ele bebia bem? Sim. Mas mesmo assim, ele vivia numa terra que ele não era filho. Aí tem gente que fala assim, ó, eu como bem, eu tenho casa, eu tenho um carro, e ele não adora Deus. Aí Deus fala, ele acha que ele está bem, mas ele é um escravo. Ele é um escravo. E aí ele olha para o outro e fala, aquele ali está sendo escravizado pelo diabo. Ele está no álcool, ele está na droga, ele está nisso, ele está naquilo. Aí Deus fala, só porque você não está na mesma coisa que ele, você acha que você é filho? Eita. Porque filho é aquele que reconhece que Deus é o seu pai. Glória. Se você está morando em uma mansão e não reconhece Deus como pai, você ainda não é filho. Porque tem que reconhecer, sim ou não? Quando um filho vê o pai, qual é a primeira coisa que o filho quer? Quando o filho pródigo viu o pai, ele foi correndo fazer o quê? Abraçar o pai. Sentimento. O diabo quer que nós perdemos o sentimento por Deus, viu? Ele quer que a gente olhe para Deus como um ser carrasco. E de fato Deus, ele tem o seu método
método de nos ensinar. Mas entenda, há um Pai, há um Deus que te ama, há um Deus que cuida de você. E você não é escravo, você não é filho de Faraó, você também não é filho da filha de Faraó. Você é filho de Deus, possuidor do ouro e da prata, daquele que é criador dos céus e a terra. E você não é escravo de ninguém. Só que o problema é que nós temos que entender isso, e com clareza. E vamos correr. Preste bem atenção. Aqui vai dizer que pela fé, quando ele era homem feito, ele recusou ser chamado do filho da filha de Faraó. Ele recusou. Faça sua escolha esta noite. Eita glória! Prefere ser filho do diabo ou prefere ser filho de Deus? Por quê? Porque o diabo te escraviza, rouba tudo que é teu. Você tem um bom emprego, ele tira. Você tem uma família, ele tira. Ele te engana. Ele fala que passar a noite cheirando é gostoso, mas no final você vai ver o que é. Ele acha da hora, ele acha legal quando você vai lá e você enche a cara a noite toda, mas quando você chega em casa e bate na tua mãe, ele não vai reclamar com você. É o papel dele, é ser pai da mentira, é mostrar para você que aquilo que você vive é legal, mas Deus é o pai verdadeiro. Ele veio mostrar para você que tudo aquilo que o diabo está fazendo na tua vida, ele está te enganando. Só que ele fala, faz sua escolha. Por quê? Olha o que o texto vai dizer para nós: preferindo ser maltratado junto com o povo de... O que Moisés preferiu? Ser maltratado com o povo de... Escolhe. Viva as iguarias do Egito, coma o melhor do Egito. Viva no Egito como filho de Faraó. E sabe o seu final. O seu final não é o céu. Ou você escolhe ser, eu sei que está no meio dos humildes, para muitos não é nada. Eu sei que está com aqueles que a sociedade despreza, não é nada. Eu sei que muitas das vezes você olhar para aqueles que são escravos não é nada. Mas existe um Deus no céu que não olha como você olha. E ele ainda levanta Moisés para tirar do Egito aqueles que são filhos, para não viver na escravidão. Aqui o texto diz, eu prefiro ser maltratado. Eu abro mão, Rodolfo, eu abro mão da minha agenda, eu abro mão do meu dinheiro, eu abro mão de ficar rico, mas eu vou ficar feliz quando eu ver que uma mãe está indo para um culto com um filho que estava escravizado, ou na bebida, na prostituição, na cocaína, no crack, ou nas facções. Aí ele passa aqui dizendo, glória a Deus nas alturas, porque agora eu estava perdido, mas agora eu me achei, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é alegria para o céu. O céu se alegra quando uma pessoa se arrepende. Você está pensando que Deus se alegra quando vê você aprontando? Ele fica triste. Por quê? Porque lá na frente você vai falar com ele. Você passa a noite inteira com os seus amigos e dando risada, sim ou não? Eu falo isso porque aqui tem meus amigos. Mas no final da noite, quem é você? Aí Deus vai até você e fala, dá para dar risada agora? Cadê aqueles que estão com você nessa hora? Cadê aqueles que com você estavam dando risada a noite toda? A hora em que você tem que tomar um banho gelado, que você não consegue ficar em pé. A hora em que o seu mau hálito faz mal ao teu filho, ou à tua criança, ou à tua esposa. A hora em que você chega, pior muitas das vezes daquele homem que você viu no bar, muitas vezes jogado, e agora você está passando pelo mesmo processo, e você cheira talvez da mesma forma que aquele homem que você criticou. Será que esta hora é a hora em que você olha para os seus amigos e fala, vem aqui comigo? Não. Por quê? É a hora da vergonha. É a hora em que você fica triste. Sim ou não, igreja? Sim. Sim. Aí olha o que vai acontecer. Aí Deus vai até você e fala, você pode estar cheirando mal, você pode estar fedendo, você pode estar sujo, a sua mãe pode não gostar, o teu irmão pode não gostar, mas existe um Deus no céu que mesmo você fedendo, cheirando mal, ele vai lá com a mão dele e ele te levanta. Quem pode te dar uma história está esperando você lá no quarto. Quem pode mudar a tua vida não está esperando você na hora da plateia, está esperando você no lugar de intimidade. Porque quem quer te ajudar não precisa te expor. E Deus não te expõe. Quantos pecados Deus não conta para Deus? Deus podia falar assim, ó, você é dono da razão, ou você que se acha. Olha como que Deus é.
eu vou contar lá daquele dia que você contou seus pecados para mim. E talvez a sua congregação, a tua mulher, o teu filho, a tua empresa vai saber quem de fato você é. Moisés fez uma escolha. Ele falou: eu não aceito ser chamado de filho de Faraó, muito menos ser chamado pela filha dele. O meu pai e minha mãe estão na terra do Egito. Aí Moisés começou a olhar: peraí, como eu posso estar num lugar bom e vendo meus irmãos lá do outro? Sabe por que muitos pregadores vão dar conta diante de Deus? Porque preferiram estar em lugares tranquilos e calmos do que estar junto com seus irmãos na luta. Porque a luta que realmente você vai ter um combate não é a luta em que você sobe em cima de uma tribuna, põe o seu terno e prega a melhor palavra. Não, é ver testa a testa o diabo tirando vida, é ver testa a testa o diabo destruindo o adultério com o adultério, é você olhar cara a cara para ele quando ele está destruindo os jovens na droga e você dizer: aqui não, Satanás, porque aqui a Santinês tem dono. Pode não parecer, mas a Santinês tem dono e o diabo não vai escravizar, porque o Senhor dos Exércitos, Ele é o dono da Santinês. Falaram que muitos iam para o inferno. Vai não. Só vai se Deus perder o poder, ou se Ele perdeu a força. Agora, para e pensa. Moisés, ele escolheu, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Agora, como que eu vou chamar de escravo? E como eu vou chamar de povo de Deus? Um povo que está lá do outro lado esqueceu a Deus. Está vendo aí? Aquele que você vê passando, você fala assim: ó, é um problema dele. Você não aprendeu que é Deus ainda. Se fosse problema dele, quando acontecer o problema na tua vida, vai ser só teu. Você não vai precisar recorrer a ninguém. O próprio Deus diz: ei Moisés, aquele povo que está lá é o meu povo e a tua família. Por quê? Porque eles são a mesma imagem e semelhança. O problema é que eu olho para você e eu acho que eu sou melhor, porque você está limpo. Aquele que está de pé, olhe para aqui, não? Os que estão caídos hoje, eu tenho um recado: Deus te coloca de pé. Mas os que estão de pé, toma cuidado para não cair. Porque aquele que faz, que planta, ele colhe. Moisés, ele vai preferir. Aí olha o que ele vai dizer: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele diz: eu não quero. O Egito tem coisa boa, o Egito tem coisas maravilhosas. No Egito, trair a mulher é legal. No Egito, você usar droga é bom. No Egito, traficar é gostoso. No Egito, tudo é ilegal, não tem lei. Mas com Deus, Ele faz você andar na linha. Você sabe por que muitas das vezes nós fica meio assim? Porque com Deus nós sabemos que nós vamos poder fazer barulho. Com Deus não tem chororô. Com Deus não tem conversa mole. Com Deus ou você faz o que Ele manda, ou acabou. Agora olha lá, vamos lá. A igreja está aqui, da glória a Deus. Se eu amo a Deus, você ama a Deus, mas se nós não fazer a vontade de Deus, aonde a gente vai parar? Acho que a igreja não está aí. Onde vamos parar? Mas o amor de Deus pode te conduzir ao inferno? E como você acabou de falar que você pode ir para o inferno? E agora? Porque o céu e o inferno é uma escolha. Fala, escolha. E o que você tem escolhido para a tua vida? Se é o céu, você sabe que caminho você deve andar. Glória. Se é o inferno, eu não preciso nem dizer quais são os caminhos que levam o homem ao inferno. A Bíblia vai dizer aqui que nós teremos o tempo mais difícil dessa era hoje. É um tempo difícil. Você quer ver? Olha um tempo difícil. A igreja está aí, da glória a Deus. Vamos ler aqui a palavra. Olha só, coisa rápida. 2 Timóteo capítulo 3. Olha como que é tão profundo. Guarde esse versículo na sua cabeça. 2 Timóteo capítulo 3. Fala. 2 Timóteo capítulo mais alto. 2 Timóteo capítulo 3. Você vai ler na tua casa. Olha o que o texto vai dizer para nós. Sabe, porém, nos últimos dias sobreverão tempos difíceis. Será um tempo de? Mas com esse evangelho pregado tá light. Você faz o que você quer. Deus não te cobra nada. Você pode ser crente uma semana, outra não. Você pode amar a Deus, usar alguém na revelação e contar tudo da tua vida. Mas amanhã você pode estar numa mesinha com o diabo. Amanhã você pode estar vivendo com o diabo. É assim que Deus quer a gente?
Sim ou não, igreja? Por isso que Jesus diz: conhecereis a ver? Ele falou: vai ser um tempo difícil. Qual vai ser o tempo difícil? Ó, os demônios vão tomar conta? Ele não vai dizer isso. Olha o que ele vai dizer, ó. E saberão que os tempos serão difíceis, por quê? Pois os homens serão egoístas. Está escrito na palavra aí. O que é que os homens serão nos últimos dias? Egoísta. Quem aqui no nosso meio não é egoísta? Ou é todo mundo santo, todo mundo legal, todo mundo bom? Egoísta. Depois ele vai dizer aqui, ó, depois de egoísta, ele vai dizer avarento, jactancioso, arrogante, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruel, inimigo do bem, traidores, atrevidos. Quer que eu pare ou continuo? Quer que eu pare ou continuo? Agora entenda, isso aqui é pro tempo do fim. Aqui está o que Deus falou de nós, que nós seríamos no final. Sim ou não? Sim. Agora eu que estou falando, é a palavra? Agora, por que Deus falou do nosso final? Porque Ele já sabe, então não precisa se esconder quem você é. Você só precisa entender, você precisa mudar. Você tem que parar de ser egoísta, parar de ser avarento, parar de ser arrogante, parar de ser blasfemador, parar de ser desobediente aos teus pais, parar de ser ingrato, parar de ser irreverente, parar de ser desafeiçoado, parar de ser implacável. Você tem que parar. Quando você parar, você vai começar a mudar. A mudança, a cruz cobra você. Cobra. Jesus não morreu pelos nossos pecados? Morreu para nós irmos para o céu, sim ou não? Nos deu direito à vida eterna. Mas você não vai mudar em nada? Então quer dizer que você vai viver do teu jeito? É do teu jeito que Deus quer. Olha como que a palavra era tão forte. E ele vai dizer: traidores, versículo 4, atrevido, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amigos dos prazeres do que amigos de... O que você ama mais, os teus prazeres ou a Deus? Aí Deus fala, mediante essa palavra, não é versículo isolado, é palavra de Paulo a Timóteo, dizendo: se essa geração nossa não é assim, para quem Paulo está escrevendo? Por que ele está escrevendo? Porque o Espírito Santo está revelando para ele, vai ser o tempo mais difícil. Ele não atribuiu nada aos demônios, Rodinho. Ele diz: os homens serão assim. Os homens serão dessa forma. Jesus diz que do coração, do interior do coração, que vem o homicídio. É do interior do coração que vem a maldade. E quando Deus começa a ver isso, ó, para nós corrermos, Ele vai dizer: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazer do que amigos de Deus, tendo forma de ser homens piedosos, mas negando. Por entanto, Ele vai dizer assim: aproxima-se deles ou foge deles? Ele mandou fugir. Aí, olha o que a Bíblia está dizendo para nós. Porque uma pessoa que comete todos esses atos, preste bem atenção, Deus vai chegar lá e vai dar uma bênção para ela? Ou para ele? Não, Deus primeiro vai ter que sentar com ele. Vai ter que sentar com ela e dizer: tudo que você está fazendo não está conforme a minha palavra. Como Deus vai abençoar alguém que está fora da palavra? Mas hoje o culto é a vitória. Hoje, não, vamos, é o culto da vitória. Você vai receber. Você vai receber sem estar preparado? Não existe isso. Patrão não paga ninguém se não trabalhar. Como é que o patrão vai te pagar sendo que você não está trabalhando? Agora, vamos prestar atenção aqui. Ele diz: foge também dessas coisas. Vamos lá para o versículo 12 do capítulo de Êxodo nós estamos. Deixa lá aberto. Eu quero falar uma coisinha aqui muito importante. Preste bem atenção. Foque bem aí agora. Olha o que ele vai dizer. Versículo 12. Assim, capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este é o mês, vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Seria o mês principal. Jesus comemorou a Páscoa? Sim ou não? Sim, Jesus comemorou, ele era judeu. Agora eu quero perguntar: o que é a Páscoa? É triste. O que é a Páscoa? Para os judeus é uma coisa, para nós é outra, sim ou não? Para nós é uma comemoração, mas para os judeus não é uma comemoração comum. Porque quando Deus viu que eles estavam libertos e enviou Moisés, a Bíblia diz que Deus foi lá com mão forte, e Deus libertou eles da terra do Egito.
E aquela data, aquele mês, aquele ano, ali haveria uma data, um momento, uma hora para se comemorar uma festa que foi um cenário mais maravilhoso da história. Quando o povo está saindo, 600 mil pessoas saindo, Deus vai falar para Moisés assim antes dele sair. Antes de Deus enviar pragas para matar os primogênitos, Ele vai falar assim, ó, vai lá primeiro e escolhe o cordeiro para você matar, para passar o sangue na onde? Na porta e depois nos umbrais da porta, sim ou não? Ele passou o sangue em dois lugares, foi? Na porta e nos umbrais. A porta é a entrada de qualquer coisa. A porta é a entrada. Aqui Deus está te explicando para nós uma coisa. O sangue marcado na porta vai nos ensinar uma coisa: que pela obediência à palavra, eles mataram o cordeiro, colocaram o sangue na bacia, foram lá e marcaram a porta, pela obediência, sim ou não? Sim. Então quando você obedece, o anjo da morte não vai na tua casa. Por que não vai? Porque você está obedecendo. Agora quem não tem a marca, não tem como. Agora, pastor, nós estamos na graça. A graça não te dá liberdade para você viver na libertinagem. Se a graça desse essa liberdade, Cristo morreu em vão. Cristo pagou o preço em vão. Olha o que vai acontecer. Quando ele manda marcar, ele diz, eu quero ser marcado com o sangue do cordeiro. São 600 mil pessoas. Quantos cordeiros morreu, querido? Para cada família. Uma matança geral, sim ou não? Um sangue teve que ser derramado praticamente quase em toda a terra do Egito, na terra de Gozém. Quando toda a matança, quando eles mataram muitos cordeiros, a Bíblia vai dizer que quando estava tudo preparado, o sangue derramado, o anjo destruidor vai chegar. Aí agora nós vamos entrar aqui no que Deus falou comigo. Você vai esperar o anjo destruidor chegar na tua casa? Ou você vai obedecer a palavra de Deus? Escolhe. Quer que a tua casa seja destruída? Você tem que aprender uma coisa, tem que obedecer a Deus. Só tem um que pode te livrar do anjo destruidor, é o próprio Deus. Agora olha o interessante. Ele mandou marcar a porta, e a porta é a entrada, não disse isso aqui? A porta é a entrada. Se você olhar para o batente de uma porta, ele tem 3 partes assim, sim ou não? A primeira de cima, ela parece ser insignificante. Ela é menorzinha, mas ela é ela que dá a base para os outros, né? Então Deus é a base da sua vida. Só que do teu lado direito tem que ter Jesus. E do teu lado esquerdo, o Espírito. Então não tem como você vencer se a tua base não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo. Porque Jesus diz, eu sou a porta. Ele disse, eu sou a porta. Por que ele disse que ele era a porta? Olha, vamos lá. O teu coração tem uma porta? Tem uma porta. Porque ele disse, eu estou batendo. Se você não abre a porta do teu coração para Deus, você imagina a tua porta da tua casa. Se a tua, a casa tinha símbolo de pessoa, então marcava a casa, por quê? Ali morava uma família, representava uma família, uma pessoa. Quando você vê Jesus dar a Santa Ceia, no Velho Testamento é proibido tomar sangue. É proibido. E aí ele usa o suco, né, ali da uva, ele vai dizer assim, este é o meu sangue. Mas ele mandou colocar, ele mandou jogar neles ou mandou ele beber? Por que ele mandou beber? Porque Deus não quer trabalhar mais fora, Ele quer trabalhar dentro. Porque tem um monte com aparência, mas não tem mais o sangue do cordeiro na tua vida. Tem um monte com igreja, mas não tem mais o cordeiro. E o que liberta, e o que te purifica, é o que entra aqui. Quando você abre a tua mente, quando você, para entender a palavra, tem que abrir, então a porta. Para entender o que Deus vai fazer, tem que abrir o coração. Então a porta. Você sabe por que o povo perece? Porque tem um coração duro. Coração duro. Quem tem um coração duro não abre a porta do teu coração para Deus. Aí Deus falou assim, o anjo vai passar, e ele não vai passar no meio, ele não vai passar entre as velhinhas, ele vai passar por que Deus vai passar por cima? Porque tudo aquilo que impedir a obra de Deus, Deus passa por cima. Nabucodonosor, impedimento, o que Deus fez? Passou por cima dele. Deus não respeitou nem o princípio de Nabucodonosor, passou por cima dele. Deus falou, eu mandei as pragas todinhas para o Egito. Faraó não me respeitou, vou passar por cima de Faraó. Porque Moisés não foi enviado no nome dele, ele foi enviado no nome do Senhor. Então você não pode ir no seu nome, você tem que ir no nome de quem? Do Senhor. Quando o anjo passa, as famílias, eu fico imaginando agora
Eu fico imaginando você agora, que olha para essa droga, tem uma droga aí nova. O que você fala? Ai dos meus filhos, sim ou não? Agora, os que estão nessa droga, o que aconteceu de fato com eles? Às vezes nós falamos assim, ó, irmão, nós temos que ajudar. Amém. Uma pessoa ajudando é diferente do que todas ajudando, muitas ajudando. Sim ou não? Preste atenção aqui em mim. Preste atenção. O que nós temos que fazer como igreja? Se colocar de joelho e ajudar. E dar para eles não aquilo que você acha que é melhor. Você tem que dar o cordeiro. Você tem que explicar que Jesus salva, liberta, cura. Você tem que entender que aquilo que você tem que fazer é fazer aquilo que você fez lá, Bruno. Você viu uma mulher, essa mulher estava ali caída, e você já teve assim um dia. O que você fez? Você não apresentou a vida do Bruno. Você foi lá, colocou ela no teu ombro, levou na casa dela e apresentou o mesmo Jesus que mudou a tua vida. Não adianta você falar da placa da tua igreja, vamos lá porque tem revelação, vamos lá que vai ter cura. Não, a maior cura é no teu interior. É quando Jesus te lava de dentro para fora. É quando Ele muda o teu caráter. É quando a tua mãe, que dizia que você ia morrer, ela fica abismada com você com a Bíblia na mão, pregando a palavra, ensinando. É quando a sociedade olha para nós e fala assim, é isso aí, vai morrer. Não vai, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nós perdemos a essência com o tempo. A Bíblia diz que Deus levantou Moisés para marcar o tempo. Deus não levantou você para viver só nos seus prazeres. Você vai ser cobrado? Você acha que você não vai ser cobrado? Quando você morrer, o que você vai dizer a Deus? Com todo respeito, Senhor, eu tive as melhores mansões, melhores carros, eu saí com as melhores mulheres, frequentei os maiores motéis, Senhor, bebi os melhores uísques. E Deus fala, o que você fez para mim? O que você fez? Na tua rua morria pessoas, no teu bairro morria pessoas, mas o que você fez para mim? Você ficou, muitas das vezes, passeando, vivendo a tua vida, enquanto muitos estavam morrendo. Então você tem que entender, Deus não isenta nós de prazeres, mas Ele pede para nós essa noite, para ter responsabilidade com o reino dEle. Porque é a mesma mãe que chora, ou que observa hoje, o filho de um pode amanhã chorar pelo teu filho. O texto diz que Moisés marca a casa. A primeira coisa que ele faz é marcar a casa, porque todo aquele que tem Cristo, a sua casa é marcada. Todo aquele que tem Jesus, Taylor, a tua vida é marcada. Como? Quem olha para Moisés, quando Moisés chegou, disseram, Moisés, mas você vai ser o escolhido? Por quê? Só porque lá atrás eu matei? Só porque lá atrás eu vivi um pouquinho no Egito? Moisés falou, voltei diferente. Eu não voltei como antes, agora eu voltei diferente. E é isso que Deus quer fazer por nós. Levar nós para a terra do Egito. Porque enquanto nós brincamos de ser crente, o diabo está engolindo almas. O inferno, a boca dele se alarga e não para de engolir. Enquanto nós pensamos quem é bom, quem prega, quem não prega, quem fala bonito, quem não fala, quem é teólogo, quem não é, quem é bonito, quem não é, nossos filhos estão morrendo. A responsabilidade é minha e tua, porque ele vai dizer assim, ó, você não apresentou nem um sangue, nem um cordeiro para eles. Moisés, para nós terminarmos, começou a pingar. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Quando Moisés, ele marca a porta, isso é muito interessante. Quando ele marca a porta e ele vê que todo mundo está marcado, ele volta para ver Deus executar a sua sentença. Confia em Deus. Se você entregou na mão dele, deixa ele executar a sentença dele. Confia nele. E confia, nós estamos vendo tanta coisa. Eu já confiei na mulher, a mulher já me decepcionou. Eu já confiei no filho, já me decepcionou. Já confiei no amigo, já me decepcionou. Então eu vou confiar em alguém que não vai me decepcionar. O homem decepciona. Não pense você que você não vai ter decepção com as pessoas que você ama. Os maiores psicólogos, as pessoas que vão no psicólogo, às vezes são feridos e machucados por pessoas que amam. Que é pai, mãe, filhos que foram, ou mulheres que foram, sofreram abuso quando era criança, às vezes pelo pai, pelo tio, pela aquela pessoa que você achava bonitinho. O amor de Deus não nos fere, não nos machuca, mas Ele está pedindo para nós, Ele está dizendo para nós, eu quero executar juízo, mas eu quero marcar primeiro aqueles que estão dispostos a viver com o meu sangue. Quando os discípulos bebem o sangue, Rafael, Jesus está vivo. Fala, Jesus está vivo.
não precisou morrer para dar sangue para eles. Porque tem gente que quer dar para você aquilo que está morto. Deus quer te dar algo que tenha vida. Jesus falou, senta. Olhou para Pedro e disse, você vai me negar. Olhou para Judas e disse, é o traidor. Olhou para aqueles homens e disse, vocês parecem para a sociedade que vocês não vão fazer nada, mas eu estou olhando lá na frente, vocês vão ganhar o mundo. Lá vocês, onde vocês chegarem, João, chega na ilha de Patmos. A maior revelação do Apocalipse foi dentro de uma cadeia. Você vai ver Daniel, dentro da Babilônia, foi a maior ferramenta para os reis conhecerem a Deus. Cedraque, Mesaque e Abednego, o fogo não os consumiu, porque eles eram fogo de Deus. Aleluia! Daniel entra na cova dos leões, e os leões têm que jejuar aquele dia, porque Deus deu domínio sobre todas as coisas. E Jesus escolhe 12 homens, 11 homens, para eles incendiarem o mundo com a sua pregação, com o seu amor, com a sua história. Pedro, eu fico imaginando Pedro dizendo, eu sou um simples pescador, eu sou alguém que sai das beiras do rio, eu tinha uma rede, tinha um barco, mas agora eu tenho a presença do Espírito Santo. Deus pega homens comuns e transforma em grandes homens. Mas a nossa nação tem que acordar, o nosso povo tem que acordar. Moisés vai e marca a porta. Quando Moisés está saindo, Deus fala para eles, não esquece. Fala, não esquece. Quando eles estão saindo, Deus vai fazer uma coisa, ó. Coisa rápida aqui, ó. Primeiro, a data que vocês vão comemorar quando eu libertei vocês da escravidão. Então, você lembra aqui, vamos ver, ó. Quem lembra aqui do seu livramento de morte? Em que dia, em que hora, em que ano, qual foi a data? Você lembra? Porque você, muitos não lembram porque esqueceu do Senhor. Porque se tivesse lembrado, nunca cometeria as mesmas coisas que comete hoje. Porque o que Deus fez com você lá atrás, e você está aqui hoje ainda, era para você ter consciência de que Deus ainda tem muita misericórdia sobre a nossa vida. Teve coisas na nossa vida que era para nós estar debaixo de 7 palmos. Hoje não está nem 7, é um palmo só. Agora entenda, Deus está falando aqui, não esqueça do que eu fiz na tua vida, não esqueça do que eu fiz na tua família, não esqueça do que eu fiz por você, quando o diabo ia tirar a sua vida, quando as coisas ruins iam atacar você, naquele dia, naquela hora, naquele mês, naquele ano, eu fui lá e marquei a tua vida. Só que nós esquecemos, Ricardo. E aqui eu quero terminar, preste bem atenção. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, cada um tomará para si o cordeiro, segundo suas casas, sua família. Só que o que mais me intriga é, tomarão sangue e porão ambas aos ombreiros da verga da porta, na casas em que comerem. Naquela noite vocês comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão, com pães asmos. Fala, pães asmos. Quando Deus libertou o povo da terra do Egito, Deus mandou eles se prepararem para a saída, porque já estava pronto para sair. Mas não deu tempo do pão ser levedado, ou seja, sabe quando você faz aquele bolinho, coloca o fermento, ele incha? Não deu tempo de inchar, então ele ficou aquele pão bem fininho. Deus falou, a partir desse momento, vocês não vão comer mais nada com fermento, porque o fermento enche, porque ali o fermento era símbolo do pecado, porque as pessoas que elas são cheias de fermento, cheias de pecado, elas são inchadas, são orgulhosas. Sim ou não? Você quer ver? Deus vai falar o seguinte, vocês vão comer esse pão e vocês vão entender que não deu tempo de assar o pão, vocês estavam saindo com pressa. O que vai acontecer? Vocês vão lembrar que vocês saíram do Egito como escravo com pressa. Lembra quando Deus te tirou e você saiu apressadamente, porque era a hora da tua morte, mas Ele foi lá e te livrou. Aleluia! Não deu tempo. Aquele pãozinho, Deus falou, vai ficar como lembrança. Então lembra, essa noite é a noite de lembrança, é a noite de você nunca esquecer. E Deus está falando para ele, não esquece. Quando vocês chegarem na terra prometida, quando vocês estiverem melhor, quando vocês estiverem comendo coisas boas, lembre que foi eu que coloquei vocês lá. Foi eu que dei para vocês. Não foi a força do seu braço, não foi o seu empreendimento, não foi a tecnologia. Foi eu que coloquei força em você. Levantei você 5 horas da manhã. Eu levantei você em meu choro, dificuldade, problema, e eu coloquei você no melhor lugar. Aleluia! Agora olha o que Deus vai fazer. Deus fala, mas eu quero, além de comer o pão, vocês lembrem também que apressadamente eu fui lá, resgatei vocês. Lembre-se que na pressa, na frente de vocês tinha um Deus, e
e atrás também tinha um Deus. Porque com pressa ninguém olha. Teve momentos que você se acha grandão, mas era Deus que estava na tua frente. Quando apagou, quando você sentiu que a morte ia te levar, Deus trouxe luz para a tua vida aquela noite. E Ele vai dizer para nós aqui, lembra? Ele vai dizer que naquela noite comerão uma carne assada no fogo. Deus falou, não é para cozinhar. Quem gosta de carne cozida aí? É pouco você gosta. Quem gosta de carne assada? Quem gosta da carninha no fogo? Agora sim, Você sabe por que Deus não mandou cozinhar a carne? Porque quando você cozinha a carne, ela faz o quê? Ela incha. Você está entendendo? A pessoa, na presença de Deus, ela tem que parar de ser inchada. É o que mais tem. Deus falou, vai ser assado. Tem que ser assado. Por que tem que ser assado? Porque senão, esse inchaço aí vai te fazer mal. Vai acabar com a sua vida. Olha como que ele vai dizer. A carne assada no fogo, e com pães asmos e ervas amargas. Sabe o que Deus está falando? Lembra da sua vida de amargura. Como viveu em amargura? Viveu. Aí Deus falou assim, quando vocês estiverem na mesa e for essa data, vocês vão pegar um ovo, vocês vão pegar as ervas amargas, vocês vão pegar o cordeiro e vocês vão fazer uma mesa. Vocês não vão fazer a mesa que vocês querem. Nós fazemos a nossa mesa, né? Dia da Páscoa, você vai lá, leva o ovo de Páscoa, vai. Judeu não. Judeu tem que fazer a mesa como Deus quer. Porque até a comida que está na tua casa, quem coloca lá é Deus. Você tem que andar conforme a palavra dele e comer o que ele te dá, não é assim? Olha o que ele vai dizer. Por que Deus mandou colocar um ovo? E é até interessante, né? Porque um ovo, se você pegar ele tem, alguns vêm com trigo. Quando você pega ele, você não vê uma perfeição? Porque ele é feito sem nenhum. Como que Deus faz aquilo? Porque ele é tão perfeito, ele não tem um trinco, ele não tem nada. E você pega ele assim, você fala, como é que Deus fez isso? Deus falava da perfeição dele. Deus tinha que ter um simples ovinho na mesa. Só que aí eu olho para os crentes hoje, que às vezes vai comer um ovinho e não lembra da perfeição de Deus. O judeu coloca lá e ele chora, porque ele lembra que ele não tinha o que comer. E quando ele saiu, aquela comida era comida que era para ele. Mas Deus falou, tá vendo esse ovinho bonitinho, arrumadinho, que não tem um trinco, que saiu ali daquele animal insignificante aos teus olhos, mas ele saiu perfeito, sem nada. Era o meu tempo. Era perfeito. Não tinha um trinco, não tinha um erro. Mas vocês destruíram. Quando Deus cria eu e você, não tem defeito em nós. Mas olha o que acontece. Nós deixamos que os trincos, nós deixamos que Satanás, nós deixamos que as coisas destruam aquela obra mais importante que Deus fez, eu e você. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Somos igreja em conjunto, mas somos templo do Espírito Santo. Você sabe por que o diabo está prendendo os jovens e está prendendo a nação em tudo que não presta? Porque ele sabe que um homem cheio do Espírito Santo, ele pode fazer muita coisa. E ele sabe que o Espírito Santo vai entrar na tua vida, vai entrar no teu coração, vai entrar na tua mente. E um homem cheio do Espírito, quando ele começa a orar, quando ele começa a jejuar, quando ele começa a buscar, quando ele começa a colocar o joelho no chão, o inferno vai tremer, as bases do lugar vai tremer, porque Deus opera na vida de um homem assim. Aí ele mancha nossos jovens, joga eles em tudo quanto é coisa que não presta, para que eles não tenham mais a vida de oração. E o diabo engana eles falando, você não é digno de orar. Irmão, quero falar uma coisa aqui agora. Da maneira que você está, irmão, da maneira que você chegou aqui, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas Deus sabe. Mas saiba que toda vez que você sentir vontade de matar alguém, de você cometer um adultério, de você se prostituir, entra, fecha a porta do teu quarto ali e entrega tudo na mão dele. E você vai sair de um leão, e ninguém vai te parar, ninguém vai te deter, porque o Senhor dos Exércitos vai estar com você. Eu nunca vi nem, não tem na Bíblia. Todos que confiarem em Deus são vitoriosos. Aí ele vai dizer, não comereis animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, que é o interior. Ele falou da cá? Da cá? Aonde então, onde está a tua mente? Onde está a tua cabeça? Porque a cabeça bola os planos, sim ou não? A cabeça é onde você vai pensar para você fazer algo. O diabo deturpa a mente dos nossos hoje. Eles acham que estão fazendo coisa boa, vivendo uma coisa ruim. Aí eles falam, não, olha, é tão legal, é 1000 graus, é isso. Aí Deus fala, o diabo já afetou a mente.
Não consegue. Aí se acha livre, mas está escravo aqui, ó. O diabo subjuga. Deixa eu dizer uma coisa aqui, isso é claro. Isso é um papel, sim ou não? Ele tem boca? Ele fala? Mas tem gente que morre por causa de algo que não fala. E domina, sim ou não? Por quê? Porque a sua mente está cauterizada. Porque emprestou a sua mente. Por isso que o diabo entra. Quando ele entra na mente, ele coloca a prostituição, ele coloca a adultério, ele coloca a depressão, ele coloca... Por isso que ele quer entrar aqui, ó. Quando ele afeta aqui, aí a sua caminhada será diferente. Porque se ele afetou sua mente, você vai andar aonde ele quer. Aí, em vez de você ser guiado por Deus, você vai ser guiado pelo diabo. E aí você vai viver seus prazeres carnais. Só que o salário do pecado é a morte. Vai ser legal. O cara chega lá, vamos lá fazer uma fita, vamos, é um assalto, nós vamos ficar ricos. A porta do inferno já está esperando. Deus avisa antes, mas ele não quer, a mente está cauterizada. Aí ele morre. Deus está falando, é a última. Ei, não, vamos dar a última cheirada. É a última vez, vamos, não, vamos cheirar agora. Aquela última cheirada do seu coração, a ver que o teu coração estoura. Aí é tarde. Não, vamos, eu vou batizar você. Você vai ser do PCC, do CV, o que você quiser ser. Aí você está preso. Aí Deus fala, isso é prazer? Isso não é prazer, isso é escravidão. E quem faz isso é o diabo. Prazer é você viver livre. Prazer é você sentir o amor de Deus na tua vida sem precisar te dar nada. Isso é prazer. É chegar na tua casa e saber que você tem um pouquinho de arroz, mas quando você senta na mesa, quem senta do outro lado é o Espírito Santo. Aí você fala, eu estou comendo esse arroz, mas estou mais feliz que o Espírito Santo está aqui. Isso é prazer. Por isso que a mente cauterizada, os seus passos vão ser escravizados. Aí ele vai trabalhar dentro. Tá vendo agora? Ele vai trabalhar. Você sente aquela angústia, né? Tem hora que você quer falar, eu quero parar, não quero perder minha família, eu quero desistir, eu quero parar, eu vou tirar minha vida. Fica a luta dentro. Ai de nós, se a palavra não fosse para entrar na mente e no coração. Se fosse só para o exterior, tem um monte de babaca bonito que não tem nada de Deus. Deus trabalha aqui dentro, ó. Ele começa a mudar você. Ele começa a falar para você, não é o fim. Não pega essa corda. Não é o fim, isso é coisa do diabo. Não é o fim, você vai sair disso. Aí ele começa a te dar a direção. Aí ele começa a iluminar os teus olhos. Você começa a ver diferente. Você começa a caminhar diferente. É por isso que nessa noite Deus está tocando na mente, no coração, está iluminando, está guiando os passos. E ele está dizendo, não acabou. Pode parecer para você o fim, mas não é o fim. Essa angústia aí dentro. É por isso que Jesus falou, beba. Porque quando você bebe, o seu organismo sente. Ele disse, não é para você ir à igreja só, é para você me sentir. Tem gente que vai à igreja e não sente mais Deus. Tem gente que prega, mas não sente mais Deus. Tem gente que frequenta vários cultos religiosos e Deus está longe dele. Falo isso com toda certeza. Mas tem gente que dobra o joelho um pouquinho lá no banheiro, ou lá na sua empresa, ou na sua casa. E quando ele dobra, o Senhor vem no coração, vem por dentro, vem fazendo ele sentir, vem fazendo ele viver, vem fazendo ele reconhecer. Aí ele levanta ali diferente. Aleluia! Porque muita gente vai até a igreja, mas não vai até Cristo. E até Cristo é diferente. Por isso que nessa noite Deus está falando, eu quero mudar a tua mente. Eu quero mudar o teu coração. Você não vai depender mais de outras coisas para ser feliz. Você vai depender unicamente de mim. Porque só a palavra nos alimenta. Só a palavra nos muda. Só a palavra nos dá felicidade. Só a palavra nos ajuda. E a palavra nos traz fé. E a palavra nos limpa. E a palavra nos leva para o céu. E a palavra nos faz conhecer a Ele. E a palavra faz nos louvar a Ele. E a palavra é a palavra.